Fala, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja se cuidando, tá? Vamos iniciar hoje, capítulo aí, deixa eu só dar uma aumentada aqui. Ah, fazer aqui legalzinho, pronto. Iniciando o capítulo aí de fontes e energia, tá? Página 670. Então, basicamente, a gente vai ver a relação de nós, seres humanos, né? A relação e dependência com as diferentes fontes energéticas, tá? Logo de cara, ah, falando sobre a matriz, né, energética mundial ou a matéria-prima ou fonte que vai gerar a energia mais utilizada no mundo é o petróleo, né? Vem petróleo, carvão, depois gás natural, entre outras fontes, tá? A nossa relação de dependência com as fontes de energia, ela se torna mais forte ou mais intensa a partir da Revolução Industrial. Então, lá na metade do século XVIII, tá? Ali, quando surge a indústria, a matéria-prima, né, desse processo foi o carvão mineral, até o final do século XIX, quando se descobre que o petróleo também pode ser uma fonte energética e ele apresenta, né, vários dos seus derivados, é que o carvão mineral deixa de ser essa matriz energética mundial, se torna a segunda fonte mais utilizada, e o petróleo, né, se estabiliza, né, como a principal fonte energética no mundo. E isso é até hoje, tá? Ali do final do século XIX, início do século XX até os dias atuais, o petróleo e seus derivados, claro, continuam sendo a fonte, né, mais utilizada no mundo, tá? Além, né, do carvão, falei, né, eu já citei carvão, petróleo e gás natural, que são combustíveis fósseis. Nós veremos, e são chamadas de recursos, né, naturais não renováveis, nós veremos os recursos naturais renováveis, tá? São as fontes de energia limpa e alternativa, energia hidráulica, geotérmica, eólica, solar, tá? E que a gente vai perceber é, 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 as vantagens e desvantagens do uso desses diferentes tipos de fontes, tá? Aqui na imagem é uma foto, eu não cheguei a ler esse texto em específico. Deixa eu só ver rápido aqui, cidade de Dantong, construída Pandar Power Plant. Aqui não disse essa cidade. Tem uma cidade lá na China que ou melhor, ela não, né? É assim, ela é abastecida por quase 90% da sua energia vem da energia solar. Mas se vocês perceberem, olha o grande problema, olha a área, né, que foi capaz até de desenhar um panda com as placas fotovoltaicas, a área necessária para você captar essa energia para produzir, né, ou transformar em energia elétrica, né? Então acaba sendo ainda muito caro, né, necessitando de grandes extensões para instalação de energia solar e faz com que energias mais poluentes sejam priorizadas. No caso da China é o carvão mineral. Mas vamos seguir aqui. Aí na introdução, eu basicamente aí eu já falei um pouco dessa introdução, tá? Deixa eu deixar aqui assim ampliado. E aí o principal aqui, né, da introdução que eu não falei foram os dados mais precisos, né, com relação ao uso das fontes de energia ou, como a gente vai ver nos dois gráficos, a matriz energética mundial pelo tipo de energia e a matriz energética olhando pela participação das fontes. Então, quando a gente fala de recursos renováveis e não renováveis, ou fontes não renováveis e renováveis, a mais utilizada são as fontes não renováveis, né? Petróleo, gás natural e, e o carvão mineral, tá? Ele representa aí 87% da matriz energética mundial, enquanto as renováveis participam aí com
12%, tá ok? Já quando a gente observa a participação por fonte, vem, né, de encontro ao que eu falei na introdução do capítulo. O petróleo com 32%, então sendo a fonte mais utilizada, né? Depois o carvão mineral com 28%, gás natural aparece com 22%, biomassa 10%, já uma fonte alternativa, né? Ela utiliza matéria orgânica para a produção de energia. Mais à frente ali eu vou explicar, né, corretamente. Depois a gente tem a participação da energia nuclear, 5%. Também é considerado uma energia limpa. E aí também, quando no tópico nuclear, vocês vão entender melhor. E a hidráulica com 2%, tá? A hidráulica ela acaba tendo essa participação pequena, principalmente porque depende de características naturais. Então, são rios perenes que estejam em regiões planálticas, né, para que ocorra a queda d'água. Aí você vai ter que construir uma barragem, você alaga grandes extensões de terra. Então, são vários fatores necessários para a construção de usinas hidrelétricas. Por isso, a participação dela é pequena. Mas nós temos, né, países como o nosso, que é o que mais utiliza energia hidrelétrica, né, para produzir a energia elétrica, né, a energia hidráulica para produzir energia elétrica. Estados Unidos, China, Canadá, Rússia, são outros países também que têm esse potencial, tá? Para a gente é interessante, né, porque é uma energia limpa, não emite, não quer dizer que não tem nenhuma desvantagem, que não causa nenhum impacto ambiental, mas comparado com os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e o carvão, ela é uma energia limpa, tá ok? Uh, Aí, a gente olhando, né, as fontes a partir dos tipos, por que uma fonte é considerada não renovável, tá? Porque o tempo dela o processo, né, de transformação, ele leva o tempo geológico. Quando a gente fala em tempo geológico, nós estamos falando de milhões de anos. E nós, né, temos o nosso tempo de vida é um tempo cronológico. Tem uma média pequena, né, de vida se comparado ao processo de formação dessas fontes. Estamos falando de centenas de milhões de anos para que petróleo, gás natural, carvão, é, a matéria, né, os materiais radioativos que vão dar origem à energia nuclear sejam transformados, né, sejam formados. Então, dentro da lógica da nossa vida, né, da vida humana, essas são fontes de energias que vão se esgotar e a gente não vai ver, né? A gente não tem tempo de ver o processo de transformação, já que ele leva centenas de milhões de anos, tá? E aí dentro dessas fontes renováveis, a primeira que a gente tem em destaque é o petróleo, tá? O petróleo ele é formado por matéria orgânica marinha, tá? Então, ao longo dos anos, processo de sedimentação, né, do fundo de oceanos, mares, essa matéria orgânica, ela foi sendo ali comprimida. Aí há uma variação de temperatura, umidade, pressão, né? Junto a isso também você depende de algumas rochas, né? Para que no processo de decomposição da matéria orgânica, aquele líquido escorra e encontre, né, uma jazida lacrada, impermeável, para que aquele líquido fique ali e passe, né, por esse processo de transformação até chegar ao petróleo, tá ok? Então tudo isso que a gente está falando são centenas, né, de milhões de anos. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem até aqui no texto, o, o, o petróleo ele foi formado nos períodos Cretáceo e Jurássico. Então a gente está falando aí de 65 a 135 milhões de anos atrás. Por isso que a gente fala que é um tempo geológico, né? A sua formação. Então, uma coisa que eu falei e vou ressaltar mais uma vez é que petróleo, matéria orgânica marinha. Ah, professor, mas encontra petróleo no deserto, lá no Oriente Médio? Sim. O que isso quer dizer? Que num passado remoto,
aquela região do Oriente Médio era recoberta pelo oceano. E aí, por uma variação, né, dos processos de glaciação, que é, né, o congelamento da Terra, e também o movimento das placas tectônicas, hoje aquela região está acima, né, do nível do mar. É uma área emersa. Antes era uma área submersa que teve essa deposição de matéria orgânica marinha, sedimentação e deu origem ao petróleo. E, e por encontrarmos petróleo tanto em áreas emersas, acima do nível do mar, quanto em áreas submersas, né, no fundo dos oceanos, nós temos uma diferença quanto à área de exploração. Então, quando estão em áreas continentais, nós falamos que há uma exploração, né, de petróleo onshore, e nas áreas oceânicas e de mares offshore. Tá? O Brasil, por volta aí do início, né, do quase final da primeira década do século XXI, ele encontrou jazidas petrolíferas na camada pré-sal. A gente está falando aí de profundidades de 3 a 7 mil metros ou de 3 a 7 quilômetros de profundidade, né? Então, dessa forma, além de desenvolver a nova tecnologia de exploração em áreas mais profundas, né, se tornando líder da tecnologia, isso trouxe, por exemplo, para o nosso país a autossuficiência. Né? Então, o que nós conseguimos produzir de petróleo por dia, ele consegue, né, suprir a necessidade do país. Tá? É claro que por algumas razões comerciais, falta de algumas tecnologias ainda defasada, a gente ainda importa uma pequena quantidade de petróleo, né? Mas a maior parte do que a gente retira, né, das jazidas, nós consumimos e também exportamos para todo o mundo, tá ok? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, tá? Dentro, né, desse processo ser a principal fonte, né, energética, ele ainda é utilizado para a produção de energia elétrica, tá? Principalmente nas termoelétricas com seus derivados. Né? Um dos derivados do petróleo é o óleo diesel. Então se utiliza óleo diesel, a queima do óleo diesel para produzir energia elétrica nas usinas termoelétricas. Mas hoje no mundo, principalmente, o petróleo está voltado para a indústria, né? Setor de transportes, e aí sim depois vem o setor energético como o maior consumidor. Tá? Dentre as principais desvantagens, né, a vantagem é ainda, né, a grande quantidade de derivados, tá, que ele apresenta. Um número de jazidas ainda é suficiente para a demanda mundial. Claro, o sinal de alerta, né, ele começa a acender, porque, como eu falei, logo no primeiro ponto aí, ela é uma fonte esgotável, então as jazidas algum dia vão, né, esgotar, vão acabar, e nós vamos ter que desenvolver, né, buscar novas fontes energéticas e de produzir alguns dos derivados do petróleo. O plástico a gente já produz, né? Se faz plástico, o plástico é um dos derivados, né, do petróleo, a gente consegue fazer materiais plásticos sem a necessidade do petróleo, tá? Então, assim, esgotável e extremamente poluente. Né? É uma das fontes energéticas que mais intensificam o processo de aquecimento global. Né? Eles aumentam os níveis de gás carbônico na atmosfera, que vai ajudar a reter mais calor, por consequência, aquecer o globo. Beleza? Seguindo aí, nós temos o carvão mineral, outro combustível fóssil, né, não renovável, assim como o petróleo, ele é produzido a partir de matéria orgânica, né, mas não o petróleo, matéria orgânica marinha, e já o carvão mineral não, né, matéria orgânica de terras emersas, da superfície, né, de áreas continentais.
O processo de formação dele, né, de aproximadamente 380 milhões de anos, a partir da era paleozoica, as jazidas, né, carboníferas começaram a ser utilizada. Lá na introdução do capítulo eu indiquei, né, que foi durante muito tempo a principal fonte energética do mundo, né, até a segunda revolução industrial, quando o petróleo se torna a principal fonte, né, energética e até hoje, tá? Dentre os países, né, que apresentam as maiores reservas no mundo, a gente tem China, Estados Unidos e Índia, tá? A China e Índia, além de grandes reservas, são os que mais se utilizam, não só na indústria, mas também como fonte de produção de energia. E aí um ponto, né, negativo é que, assim como o petróleo, né, emite não só gás carbônico, mas também dióxido de enxofre, que são poluentes que ajudam no processo, né? No caso do carvão mineral, não só no processo de aquecimento global, mas da chuva ácida, né? Essa quantidade de poluentes emitida acaba alterando a acidez da água na atmosfera e tornando essas águas um pouco corrosivas, né? Vão impactar principalmente no solo, vegetação, monumentos, né? Ou áreas construídas, tá? Ó, desculpa, ah, o carvão, tá? Ele é classificado a partir da sua porcentagem de carbono. Então, quanto mais carbono ele tem, maior poder de fogo, de queima, né? Então, isso é o mais importante. No nosso país, por exemplo, a maior parte do nosso carvão é turfa e lignito, que ficam ali, ó, de 55 a 70% de carbono. O carvão, né, ou os mais utilizados, os tipos, né, é a hulha e o antracito. A hulha com 80% de carbono e o antracito vai de 90% a 96% de carbono. Então, assim, já né, como eu falei, ele é uma matéria orgânica, né, vegetal, que vai sendo ali, né, vai se transformando, vai entrando em decomposição. Em determinado momento ele vira uma rocha, né, o aspecto de uma rocha, esse carvão mineral. Então, por exemplo, na turfa, que só tem 55% de carbono, você ainda consegue ver pedaços de galhos, né, e folhas em meio ao carvão. Por isso, o poder dele de fogo, né, o de queima, ele é muito menor, menos utilizado, né? Até, né, quando a gente fala de carvão mineral na indústria, os mais utilizados foi, como eu falei, a hulha e o antracito, que tem esse maior poder de queima, tá ok? Seguindo aí, o outro combustível fóssil é o gás natural. O processo dele de formação é aliado, né, na maioria das vezes é aliado às jazidas petrolíferas, mas pode ocorrer sem a formação de jazidas de petróleo, né? Então ele é o gás que acaba sendo expelido no processo de decomposição dessa matéria orgânica marinha, tá? Desde o início do século XXI é a fonte que mais cresce no mundo, né? Principalmente com relação ao consumo. Os países também vêm descobrindo novas jazidas. A Rússia detém uma das maiores jazidas de gás natural do mundo, né? Países como Brasil, Bolívia, os países do Oriente Médio, Venezuela, todos esses, Estados Unidos, possuem grandes jazidas de gás natural, tá? Em comparação com o carvão e o petróleo, é o combustível fóssil que nós poderíamos classificar como menos poluente, né? Ele acaba sendo mais limpo que o petróleo e o carvão, por isso vem tendo um grande aumento do seu uso, não só para geração de energia elétrica, tá? Como fonte de produção de energia, as termoelétricas, movidas a gás natural, e transporte também. Aqui no Brasil, principalmente, né, boa parte da frota de carros é movida a gás natural, tá? Última fonte aí não renovável é a energia nuclear.
Não é um combustível fóssil, portanto, não é uma fonte, né, que vai gerar ou alterar o efeito estufa, né, e ajudar no processo do aquecimento global. Tá? É considerado uma energia limpa, mas os resíduos, né, do combustível nuclear é que podem gerar impactos ao meio ambiente. Tá? O combustível nuclear, né, são materiais radioativos extremamente nocivos aos seres humanos, à vida, né, ao ambiente. Ao longo, desde o início do desenvolvimento da sua tecnologia, lá na segunda metade do século XX, até hoje já ocorreram alguns acidentes graves, né, em usinas nucleares. O mais grave de todos é o acidente de Chernobyl, tá, que aconteceu na antiga União Soviética. Até hoje, não só a região da usina, mas também, né, áreas periféricas, né, de comércio, residências, apresentam ainda níveis extremamente elevados de radioatividade, impedindo a ocupação dessas áreas. Se tornou uma cidade fantasma, tá? E esse material radioativo ele vai levar séculos para que ele se dissipe, né, ou desapareça daquela região, tá? Foi um acidente que poderia ter sido muito pior. O combustível, né, o nuclear, ele acabou fundindo. A energia nuclear acontece por fissão. Há uma quebra dos átomos, né, nucleares que geram energia e essa energia é transformada em energia elétrica. E esse processo gera, né, um aquecimento e você precisa resfriar. Muitas das vezes as usinas nucleares vão estar próximas a rios, lagos ou mares, que utiliza a água para resfriar a câmara, né, de produção ou a ogiva nuclear, né, onde se produz a energia, onde há essa fissão nuclear. Na União Soviética houve a fusão, então ele como se pegasse fogo, né? Ele chegou a altas temperaturas e explodiu. O acidente poderia ter sido pior, né? Ou explodiu, né? Ele só houve a fusão, mas não houve uma explosão. Por quê? Se eu não me engano, foram dois. Um cientista, né, da usina e um trabalhador que fizeram uma missão suicida. Eles tiveram que entrar lá no local para desligar uma chave de segurança, né, para que impedisse que a usina explodisse. Se essa usina explodisse, uma grande nuvem de radioatividade ia se espalhar por toda a Europa, né? Então o desastre seria muito maior. Ao invés de algumas dezenas de milhares, nós estaríamos falando de dezenas de milhões, né, atingidos. Depois a gente teve também uma nos Estados Unidos, acho que não resultou em nenhum em vítima, e sem vítimas fatais. E em 2011, com o tsunami do Japão, né, a usina de Fukushima teve ali também o vazamento de radioatividade e aí, né, gerando ali o impacto, vacilei aqui, o impacto ao meio ambiente.